Fala, gente, Deus abençoe. Quanto tempo nós não falamos por aqui? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. E esse vídeo é um vídeo diferenciado, não é o vídeo que eu vou gerar extremo conteúdo rápido, como por exemplo um episódio de uma série da Netflix, como normalmente a gente começa a pensar aí que a gente fazia antes, né? Hoje será mais um vídeo de alerta. Eu quero ser mais um desses que vem profetizar sobre o nosso tempo do fim que nós estamos vivendo. Nós estamos de fato sim vivendo o tempo do fim. Eu tô com o Google aberto aqui, você pode ver quantos noticiários, nunca houve uma demanda tão grande com respeito à escatologia bíblica em analisar que o tempo do fim, né, está tão próximo assim. Por quê? Porque nunca houve um sinal tão grande como esse que nós estamos vendo aqui no mundo, né, no planeta Terra. A gente tem diversos planetas e tem um único planeta onde Deus estabeleceu o seu plano para a humanidade, que é o planeta Terra. Assim cremos. Na realidade, temos dois caminhos, né? Temos o caminho de crer, que há um plano sobre essa existência, e há um outro caminho, que é o caminho da ciência, do conhecimento, e que nada é nada, e além disso não há nada, mas nós cremos que além disso existe sim, nós cremos no conto da palavra de Deus, naquilo que diz a palavra de Deus, nós cremos. E sobre o que a palavra de Deus diz que nós precisamos ficar atentos com respeito aos sinais que antecederiam a vinda de Jesus e o fim de todas as coisas. Né? Deixa eu abrir aqui Mateus capítulo 24 e você vai conseguir ver, a gente vai conseguir enxergar quanta coisa existe, quantos sinais existem em Mateus 24 que aconteceria antes do tempo do fim. Jesus, no versículo 1, diz assim, ó, Jesus saiu do templo e se foi. Então os seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrarem os edifícios do complexo do templo. Mas Jesus lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estava falando do templo lá, né? Que foi derribado duas vezes, será mais uma vez derribado e agora pelo Senhor, depois da terceira construção, quem ouve entende aí. Versículo 3 diz, depois de se assentar no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele, reservadamente perguntando, dize-nos, quando serão essas coisas? E os sinais que haverá da tua vinda e no fim da era, o fim de todos os tempos. Jesus respondeu, permanecei atentos para que ninguém vos engane. Então, a primeira situação que Jesus passa é sobre o engano, que é a apostasia, né? O engano que abateria toda a terra, muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos mestres apareceriam, e ele disse isso como principal meio da gente ver os sinais. E hoje, para o enriquecimento, você vê em quase todas as nações. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, na África, homens ali que a gente envia ofertas, dinheiro, fazendo cada aberração, enganando o povo com muita aberração ali. E a gente vê que é pura enganação, puro engano. O diabo tá assim, deitando e rolando naquela situação. E o povo ainda acha que é Deus. O povo... Eu não consigo entender como que o povo está tão cego assim hoje em dia. E não só lá, né? Como a gente tem visto aí na África, tantos e tantos enganadores ali, né? Abusando de pessoas fracas, de pessoas debilitadas, pessoas carentes. A gente vê na nossa nação, no Brasil, quantos e quantos falsos profetas nós conseguimos ver aí. Os caras chegam de helicóptero, o povo passando fome, gente. Os caras chegam de bombando de helicóptero, arrebentando com tudo. Ou seja, tudo para fazer aquela encenação inteira, aquele movimento para trazer aquele povo para fazer os seus falsos milagres, que são muitos desses milagres, são induzidos pela própria mente da pessoa, que seria a hipnose, né? Muitos são induzidos à hipnose. Eu sou pastor, eu sei quanto que é fácil você entrar nesse campo, nesse meio,
nesse divisorzinho de águas aí na vida da pessoa quando ela está passando por problemas, mas vai dar conta aqueles que brincarem com a fé, brincarem com o coração, com a simplicidade das pessoas. Então Jesus ele falou que muitos para a gente ficar atento, porque para que ninguém vos engane. Porque, aí diz o versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Eu sou o Cristo e esses daí vão enganar muitos. Na verdade, o Cristo aqui não vai somente se denominar o Cristo, como aqui no Brasil tem o Henri Cristo, ali não sei se é no México, tem um outro também que se denomina aí um Cristo também, acho que ele já até morreu, até tatuava no povo 666, mas não só isso, porque o Cristo na verdade seria o Salvador, e muitos pregoeiros, curandeiros se denominam aí o Salvador dessas pessoas, você entendeu? E o nosso único e suficiente Salvador é Cristo Jesus, nosso Senhor. É claro que sobre o contexto de comunidade, de viver em comunidade, de ser igreja, sim, conforme diz a Escritura, não desigrejados como vivem muitos por aí. Então, muitos dizem, eu sou a solução, a minha igreja é a solução, a minha igreja, o nome da minha igreja é aqui, é I não sei o que, é B não sei o que, é C não sei o que. Então, eu sou Cristo. Então, muita gente será enganada dizendo, eu sou o caminho, né? A minha igreja é o caminho, a minha denominação é o caminho. Isso daí tá tudo errado, Cristo é o caminho. Aí no versículo 6 diz que antes de acontecer tudo isso, o tempo do fim e tudo mais, a gente veria outros sinais. E os sinais seriam, e ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai que não vos espanteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, ainda não é o fim. Então a gente vai ver tudo isso, mas ainda não chegou o fim, vai ter algumas sequências ali que vão demandar de fato o tempo do fim, que aí já seria, né, o levante nesse padrão do falso profeta, do anticristo, né? Obviamente, o falso profeta que denominará uma religião única, que a besta do Apocalipse, né? Que seria o político universal, o religioso universal, né? O salvador da pátria, né? Que vai ter no controle de suas mãos o controle monetário, o controle financeiro, a solução de todos os problemas. E segundo profetizou Daniel, será 7 anos desse domínio, né, da besta do Apocalipse. 3 anos e meio muitas pessoas vão aceitar ele, seus conceitos, porque ele não vai trazer o comunismo do anticristo, não vai ser um comunismo ruim, um comunismo de passar fome. A princípio, os 3 anos e meio do comunismo do anticristo vai ser um comunismo de alto padrão, de pessoas de bem-sucedidas, pessoas que nunca tiveram casa, terão casas boas, sabe? Carros, terão condições financeiras, crédito, tudo mais. Vai alavancar de um jeito para todo mundo achar que ele é o Deus Salvador. Então o comunismo vai ser um comunismo bom, visto que o comunismo não dá certo, né? Próprio Jesus falou que todo trabalhador é digno do seu salário. Se trabalhou pouco, então ganha pouco. Se trabalhou mais, trabalha mais. O comunismo já vista nem bíblico não é, né? Mas ele vai trazer isso, o polar do anticristo vai ser um ponto em que todos terão uma qualidade de vida superior. Isso é depois de todos esses sinais que nós estamos vendo, mas antes de chegar sobre o domínio do anticristo, nós acreditamos também no arrebatamento da igreja e também alguns acreditam que nós vamos passar pela tribulação. São os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas, né? Eu acredito que nós seremos arrebatados, mas pode ser que a gente passe. A Bíblia dá vazão a 3 situações, pós, mid e pré. E a gente precisa somente estar em Cristo Jesus, não importa se a gente vai passar, se a gente vai conhecer o anticristo, se não vai. A gente tem que estar em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, tá? E que mais aqui? No versículo de número 6, é crucial dizer os sinais do tempo que demandaria
o início do fim, que seria: ouvireis de guerras, rumores de guerra, olhai que ninguém, não vos espanteis, porque é necessário que isso aconteça ainda não é o fim. Versículo 7, né, agora, né? Eu li o 6, mas é o 7. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em diversos lugares. Mas todas essas coisas são o começo das dores. É o começo das dores até chegar ao tempo do fim. Então vos entregarão para seres afligidos e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, haverá sim uma perseguição daqueles que pregam a palavra de Deus e apregou o nome do Senhor Jesus, o Evangelho. Vai haver, no versículo 9 do Mateus 24, fala que nesse período de dores já haverá perseguição. A gente está vendo aí na Bolívia perseguição contra o Evangelho, na China e em tantos outros países a perseguição que a pessoa não pode nem falar no nome de Jesus, porque se ela falar no nome de Jesus, ela vai ser presa e às vezes até morta, se não for exigida ali para que ela mesmo negue. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. A gente gava o toco, como diz mamãe. A gente gava o toco porque nós estamos no Brasil, país laico, que ainda há liberdade, enquanto não vem o comunismo do lado de cima, porque vai vir lá de cima e não vai ter o que fazer. Não adianta a gente ficar aí levantando bandeira para homem, para presidente, porque não vai ter como. O mundo vai ser dominado pelo anticristo, pela besta do Apocalipse. Não tem jeito. Não tem o que fazer. E a única coisa que vai acontecer é os que ficarem aqui, como nós cremos na pré-tribulação, ou seja, no pré-tribulacionismo, que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Então, como somos nós, não acreditamos que vamos passar sobre esse controle, né? O controle do anticristo. Pode ser que a gente pegue o início, da minha maneira de enxergar, no meu ponto de vista, tá bom? Mas a gente pode discutir. Se você quiser chamar aqui no privado, fazer algumas perguntas aqui, eu vou ter o prazer de responder você, para a gente estar discutindo, debatendo. Já vista, ninguém sabe tudo. E quando se fala de escatologia, as profecias do tempo do fim, nem sempre se sabe tudo, né, gente? Vamos lá. Então, no versículo 9 fala que seremos entregues para ser atormentados. No versículo número 10 diz: e muitos tropeçarão na fé, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E muitos tropeçarão na fé, e tem muita gente tropeçando na fé. O que é tropeçar na fé? A fé está lá, mas ela tropeça na própria fé. Você entendeu? Então tem muita gente tropeçando na sua própria fé, usando da sua fé de forma errada. Tá? Ao invés de usar essa fé para ser benefício para a sua vida e para a salvação dela, da sua casa, está sendo instrumento de tropeço, entendeu? De extrema religiosidade e assim vai, tá? E trairão uns aos outros, é o que nós estamos vendo. A traição está em demanda em todos os lugares, nunca houve em todos os tempos, tanto caso de adultério, tanto caso de homicídio, de homicídio, nunca houve tanto caso, nunca houve na história inteira tanto caso de pessoas se traindo, pessoas que traem por dinheiro, mata por dinheiro e tudo mais. Sempre houve, mas nunca houve como está havendo nesses últimos dias. E o tempo só vai piorando cada vez mais, essa é a lógica. Uns aos outros se odiarão. De fato, uns aos outros se odiarão. Esse ponto aqui é crucial. Do nada, a pessoa que te fala que te ama, daqui a pouco ela já vira as costas e te odeia. As pessoas não odeiam por quê? Porque não sabe perdoar. Então o povo está tropeçando na própria fé. Porque a gente só odeia se a gente não perdoa. E Jesus falou que o principal ponto do seguidor de Jesus é negar a si mesmo. E negar a si mesmo é perdoar. Ainda que você esteja... Jesus estava errado quando ele morreu na cruz? Ele tinha algum pecado? Não, mas ele tomou o pecado da humanidade para ele mesmo, assumiu para ele mesmo aquilo que nem dele não era. Entendeu? Foi proativo. E quantas pessoas não são assim? Ah, você fez, você vai pagar, seu miserável. Você fez, você é isso, ó, o que você fez comigo, você falou de mim, então eu vou te pegar ali. E papapá, e papapá. O povo não perdoa. Entendeu? O povo não é, ainda que o outro esteja errado, você esteja certo, assuma a própria culpa. É isso que Jesus quer. Essa é a vontade de Deus. Os caminhos do Senhor são diferentes do nosso. Amém? Queira justiça, mas queira justiça diante do Senhor. Não faça justiça com as suas próprias mãos, porque a vingança é de Deus, a vingança é do Senhor. Vamos lá, versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos.
como eu disse lá no começo, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Então tem muita gente sendo enganada por falso profeta. Muita gente sendo enganada com amizades, com tapinha nas costas. Muita gente sendo enganada com profecias, com supostas revelações. E eu já vou falar uma coisa aqui sobre essas supostas revelações. Revelação de Deus é com respeito àquilo que nunca ninguém nem sabe. Que Deus fala é aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiu, não subiu ao coração do homem. Então, se ninguém sabe, Deus não vai falar o nome da pessoa. Ah, seu nome é tal. Tudo isso é mentira, enganação, é pesquisa que a pessoa faz. Todo mágico tem habilidade nos seus truques, e esses falsos profetas são habilidosos demais. Eles pegam o nome através da placa que fica do carro na frente da igreja, eles sempre são o último a chegar, entendeu? Ele faz uma pergunta ali para alguém, já pega o nome daquela pessoa, entra no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, nas redes sociais, decora a pessoa, porque todo mágico tem habilidade para fazer os seus truques. Tá? E aí ele chega na frente de todo mundo, né? Conta uma história ali, uma aqui, daqui a pouco, pomba, fala o nome, fala informações, fala o nome do pai, porque vê toda a rede da pessoa. São verdadeiros estelionatários para trazer pessoas incautas ali. Você pode ver que posterior a tudo isso, eles vêm com propostas com exigências, né, de contribuições altíssimas que a pessoa às vezes nem condições não tem, não é? E as arrecadações, só você ver a vida deles, como que eles andam, onde que eles... É só dar uma olhada lá, o cego é aquele que não quer enxergar. E por se multiplicar a injustiça, o amor de muitos se esfriará. A injustiça o que é injusto para Deus? É não perdoar. Injusto para Deus é não dar perdão. Isso é injusto. Então, por se multiplicar tanto essa injustiça, poxa, perdoa o seu irmão, você não quer perdoar, então o amor vai esfriar. O amor de muitos se esfriará. A gente poderia ficar falando um monte de coisa aqui sobre os sinais, mas no versículo 13 encerro dizendo aqui, mas o que perseverar, aleluia, até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você entrar no Google e colocar aí, ó, tempo do fim, final dos tempos, você vai ver quantas e quantas pessoas da área da escatologia com previsões para a vinda de Cristo, para o arrebatamento da igreja, para a chegada do anticristo, enfim, gente, vamos vigiar, porque o cego é aquele que não quer enxergar e os sinais já estão aí exatamente para a gente ver que Deus está falando com a gente, tá bom? Deus te abençoe, fale comigo aqui nos comentários, fale comigo aqui através, não sei se for no Instagram, no direct, se for no Facebook, no privado, se for aqui no YouTube, aproveitar para pedir para você se inscreva aqui no meu canal, deixa aqui o joinha para que o YouTube possa entender que nós estamos aí fazendo certo e possa distribuir para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe vocês e se precisar, estamos aqui. Um abraço, Deus te abençoe, a paz.